Se você tem ouvido críticas e não sabe como lidar com elas após entregar uma mensagem de Deus, neste vídeo eu quero tirar algumas dúvidas ao seu coração e como você precisa se posicionar diante delas. Eu me chamo Luiz, sou ministro da Palavra de Deus há 12 anos, sou co-pastor da Igreja Sede e também dirijo uma congregação. Então eu quero transmitir um pouco daquilo que eu aprendi ao longo da minha história, ao longo da minha trajetória, tanto com o próprio Senhor, como também com pessoas que Deus colocou ao meu lado para me instruir nessa trajetória. Então fique comigo e se você ainda não é inscrito, se inscreva, pois o meu objetivo é te ajudar a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, quando nós falamos de críticas, existem dois tipos. Nós temos as críticas boas e as críticas ruins, as críticas más. E essas boas, ela vem de pessoas experientes e que desejam o nosso crescimento. Já por outro lado, nós temos as críticas más, que são pessoas que não aceitam a mensagem de Deus, elas têm uma dificuldade de ouvir sobre certos assuntos, frases que nós precisamos falar, e por causa disso acabam criticando porque tem o seu coração endurecido e não querem ouvir a verdade de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos discernir é qual crítica está vindo e quem é que está criticando. Se são de pessoas experientes que desejam o nosso desenvolvimento no ministério, ou se são apenas de pessoas críticas, que simplesmente têm o seu coração endurecido e não querem que o nosso ministério possa crescer. Então acabam lançando palavras de desânimo sobre a vida de pregadores iniciantes. O segundo ponto é saber qual atitude nós devemos tomar diante da crítica. A primeira delas é a humildade. Seja a crítica boa ou crítica ruim, nós precisamos ter humildade para ouvi-las, porque nem toda crítica é ruim. Quando nós sabemos que nós erramos em algum ponto e precisamos melhorar, porque se vem de uma pessoa experiente que deseja o nosso crescimento, essa pessoa não vai tentar matar o nosso ministério e nem nos ferir. Ela vai nos mostrar aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar e com certeza será útil para a nossa vida e para o nosso ministério. Já com as pessoas que já não têm o desejo de melhorar a nossa vida e a nossa comunhão com Deus e com as pessoas, nós precisamos ter uma atitude de perdão. Quando as pessoas tentam de alguma forma nos ferir e desacreditar do nosso ministério. São pessoas que simplesmente têm um olhar carnal, não aceitam a maneira que nós ministramos, não procuram o nosso bem e nem melhorar a nossa vida. Então, nós não podemos agir de forma vingativa ou nos afastar daquelas pessoas. Nós precisamos perdoar. É uma atitude que não é fácil, mas é necessária para nós crescermos no nosso ministério. Então, humildade para reconhecer quando nós estamos errando e precisamos melhorar em algum ponto, e também o perdão quando vem críticas destrutivas, pessoas que não acreditam no nosso ministério, que não acreditam que Deus nos chamou e nem aceitam a mensagem que Deus coloca no nosso lábio. Então, a primeira dica é: melhore o que precisa ser melhorado e rejeite o que não vem de Deus. Porque há pontos que precisam melhorados na nossa vida, como, por exemplo, oratória, a vida de estudo bíblico, a vida devocional. Então, existem pontos na nossa vida como ministro da palavra de Deus que precisam de melhorias. E muitas vezes pessoas experientes, elas vão chegar até nós com um jeitinho cheio de sabedoria e vão nos mostrar onde nós estamos errando e onde nós precisamos corrigir, e isso para a glória de Deus e para melhorar a nossa vida. Então, de forma geral, alguns pontos que nós sempre precisamos estar em melhorias contínuas. Primeira delas, cuide com a vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela precisa ser prioridade. Vida de oração, estudo da palavra, jejum e comprometimento com o reino dos céus. O segundo ponto também que precisamos melhorar continuamente, independente da crítica, é estudar a palavra. Estude mais a palavra de Deus e também coloque sempre no seu estudo o contexto histórico-cultural. Isso vai nos dar uma visão ampla de toda a narrativa bíblica e com certeza vai nos ajudar a amenizar erros,
tá? Nós vamos evitar falar coisas que não estão na palavra do Senhor e até mesmo fora do contexto. Então, estude sempre. Ainda nessa primeira dica, faça cursos, principalmente de oratória e de teologia. Teologia não mata, só precisamos estudar de forma espiritual. E a oratória, ela com certeza vai nos ajudar na nossa apresentação. A maneira que nós transmitimos a mensagem de Deus. A segunda dica é jamais desacredite da promessa de Deus. Porque o que acontece? Quando as pessoas vêm com crítica destrutiva, a base que está no coração delas geralmente é amargura, é incredulidade, são pessoas que não aceitam que outras pessoas prosperem no ministério sem a ajuda dela. Então, nós somos bombardeados de informação de crítica. E dentre elas tem críticas boas e críticas ruins. E algumas delas, infelizmente, tem pessoas usadas pelo maligno que vai chegar em nós e vai falar assim: você não foi chamado para isso, você precisa parar, não pregue mais, procure outra coisa no ministério. E a verdade não é essa. Se Deus fez uma promessa para nós relacionada à sua palavra, a ser um ministro, a ser um mensageiro, jamais desacredite, independente daquilo que as pessoas têm falado para você. A terceira dica é saiba lidar com o tempo de Deus, que é algo difícil, mas precisamos compreender que o ministério da palavra de Deus, ele não cresce do dia para a noite. Então, aqui alguns pontos como não se compare com pregadores mais experientes, tudo tem o seu tempo. Não se compare com a maneira que outros irmãos pregam e você prega de diferente. Uns pregam mais gritando, outros pregam mais calmos. Uns foram chamados para evangelista, evangelizar, arrastar multidões. Outros já são chamados para a área do ensino. Então, saiba lidar com o tempo e com a maneira que Deus te chamou. Cada um tem o seu tempo de maturidade, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, cada um tem sua maneira de transmitir a mensagem do Senhor, e todas as formas exigem tempo. Tempo de estudo, tempo de relacionamento com Deus, tempo de crescimento no ministério, tempo de lealdade, fidelidade a Deus e à liderança. Então, saiba lidar com o tempo. O ministério não cresce do dia para a noite. Quarta e última dica: busque os dons espirituais. Todo ministério, ele precisa ter poder e precisa ter excelência. E para isso, nós só alcançamos quando nós somos cheios do Espírito de Deus. Quando nós desenvolvemos os dons e os talentos que Deus tem colocado na nossa vida. O fato de nós recebermos um dom espiritual não significa que nós não devemos desenvolvê-lo. Pelo contrário, há uma maior responsabilidade, há uma maior cobrança diante do Senhor e nós precisamos desenvolver o nosso ministério, o nosso dom e os talentos que Deus tem colocado na nossa vida. Por isso, exercite a sua vida espiritual no máximo, priorize, porque é apenas desta forma que você vai desenvolver o dom, o chamado, o ministério que Deus tem colocado na sua vida. Eu espero ter te ajudado, que se essas dicas têm te ajudado, comente e compartilhe, porque eu tenho certeza que todos nós temos que lidar com críticas, e a maneira de lidar com elas vai influenciar nosso ministério. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço e até a próxima!